Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Palmeiras, que pode ter Piquerez de volta e também como está a procura do Palmeiras no mercado da bola. Vamos acompanhar. Fique registrado aqui, que fique registrado para os anais deste programa, que euzinha e meu querido José Paz acertamos o placar deste jogo, 2-1 para o Verdão, tá? Oxi. Fora o show. Pronto, agora o senhor pode complementar. Tá certo, né? Durma com barulho desse, Chico. Mas por que o Abel sempre pega no pé da imprensa depois que acontece um jogo do Palmeiras aí? Ah, quem tem que desfocar a Assim, né, situação. Chico? Até antes de entrar nessa questão que também eu quero falar, primeiro tempo o Palmeiras não foi um primeiro tempo bom, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, depois acabou se recuperando, encaixou o seu jogo, contou com a falha que não é comum num goleiro do nível do Fábio, né? Mas acontece, e o Palmeiras volta com um resultado extremamente importante na briga pelo título, já que o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar, o Flamengo acabou também conquistando vitória. Então o resultado de ontem foi maravilhoso porque o Palmeiras engata 2 vitórias consecutivas contra Atlético e agora também contra o Fluminense. Então em termos de resultado foi tudo muito bem, o Abel está ajustando peças e essa história toda, e eu gostaria de ouvir o Abel falando do jogo. É toda hora essa história. Não, falei pra ele porque agora vamos falar. Pô, sabe? Não se preocupe muito com o que falam de você. Faça o seu muito bem feito. E quando fizer bem feito, elogios vai receber normal. Elogios o jogador vai receber, não é? Se for mal, as críticas também virão. É assim o processo dos jogadores. Eu não sei qual é o incômodo. Esse é o papel da imprensa e todo mundo já sabe como é que funciona. Seria muito mais legal estar ouvindo o Abel sobre o jogo. Olha, como é que o Palmeiras está se virando sem o Estevão, com o Paulinho, quais são as opções. Agora saiu o Richard Rios. Né? É isso que acho que é importante a palavra do técnico palmeirense. Toda hora, esse ponto levantado por você, agora eles vão falar isso, agora eles vão falar isso. Sabe, ele parece aquele cara que fica em cima do muro, vendo que a vizinhança tá falando, e depois vai lá dentro e conta, liga pra... Fofoqueiro, né? Sabe, Parece um fofoqueiro. coisa chata, enche o saco, na boa, meu, na boa. O Abel É cansa, verdade, mas cansa. uma coisa a gente tem que falar do Abel, ele dirige muito bem o Palmeiras, né? Perfeito. Porque aqui entre Correto. nós foi uma vitória, como você falou, importantíssima, né? Em termos de tabela. Agora, não foi só no primeiro gol que o Palmeiras levou sorte, não. No segundo também. Falha do Martinelli, entregou para o Vitor Roque de bandeja, né? E o Vitor Roque, né? O Hulquinho, né? Que ele é fortinho, ele vai para a disputa de bola sempre, né? Com o adversário, marcou um belo gol. Agora, uma coisa eu concordo com o Abel. Não pode achar que o Vitor Roque é Pelé. Isso Não tem hoje. Não tem isso. O Vitor Roque é um jogador importante para o esquema do Palmeiras, mas não tem aquela habilidade que todo mundo gostaria que ele tivesse, né? Ele é mais força. Acho que o mais pegada, importante de ontem é que ele acabou indo à rede, né? Marcou o golzinho, tava num jejum bravo, o gol contra o Atlético foi gol contra, teve participação dele e ontem ele foi na rede, acho que isso é importante. É verdade. Placar do jogo Placar de qual jogo? do Palmeiras, 2-1? 2-1. Eu quero fazer uma correção. Ai. Eu falei 2-1. Alex Miller falou 2-1, José Paz falou 2-0. Então, desculpa, foi o Alex Miller que me copiou, tá? Como que foi a repercussão dessa importante vitória do Palmeiras contra o Fluminense lá no Maracanã? Vamos perguntar pro José Paz. Desculpa, José Paz, você tá na redação aí, mas você não acertou o placar inteiramente. Acertou uma boa parte. Traz as informações do Verdão pra gente, meu querido Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois até fui olhar aqui no celular porque eu acho que eu falei 2-0 ontem, o Alex Miller 2-1. Acabou que você corrigiu aí, foi isso mesmo, né? Vocês acabaram acertando o placar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa vitória, mais um pouquinho sobre essa vitória do Palmeiras para cima do Fluminense, porque foi mais uma vitória do Verdão como visitante no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está muito bem como visitante na competição. A gente tem uma tela aí para comparar o desempenho do Palmeiras como mandante e como visitante no Campeonato Brasileiro desse ano. O desempenho é muito ruim, né? São apenas 3 vitórias e 2 dessas 3 vitórias na Arena Barueri, contra Corinthians e contra São Paulo. Só venceu no Allianz no Brasileirão, recentemente agora contra o Atlético Mineiro. Um desempenho aí, um aproveitamento de pouco mais de 52%
como mandante. Já como visitante, tá muito bem. 6 vitórias, só uma derrota. Essa derrota aí foi para o Cruzeiro antes da ida lá para o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. De resto, tá amassando geral aí fora de casa o Palmeiras, mandando super bem como visitante, até por isso está conseguindo também se manter lá no topo da tabela, brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. É o melhor visitante da competição do Brasileirão de 2025 e o 4º pior mandante o Palmeiras, então tem que se reequilibrar. O Abel já disse que esse reequilíbrio é muito importante para que o Palmeiras de fato entre na briga pelo título do Brasileirão de 2025. Vocês falavam aí sobre Vitor Roque, né? Declaração que o Abel deu, disse que ele não é o Pelé. Vamos então escutar a declaração inteira aqui no Gazeta Esportiva, Abel falando sobre Vitor Roque. Pode rodar. Julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos mal não podemos dizer que estamos bem, temos que assumir que estamos mal e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez. Portanto, o único mérito que eu tive, foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que os nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer. Tenho a certeza absoluta que o nosso staff técnico fez o que tinha a fazer. Tenho a certeza absoluta que a nossa diretoria fez o que tinha a fazer. E agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como toda a gente. Tá então a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Palmeiras que se reapresentou hoje lá na academia de futebol, depois dessa vitória importante no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? E aí o Piquerez, que teve um trauma no ombro, acabou não participando dessa partida diante do Flusão lá no Rio de Janeiro. Hoje ele treinou ali no campo com os demais companheiros, né? O Palmeiras até liberou imagens do Piquerez treinando, então pode ser que o jogador uruguaio fique à disposição aí para o próximo compromisso do Palmeiras, que é no sábado no Allianz Parque, 21 horas, contra o Grêmio. Já o Felipe Anderson, né, que teve um problema aí no jogo contra o Fluminense na coxa, vai ser reexaminado e a gente fica no aguardo aí para saber se o Felipe Anderson terá ou não condições de jogar essa partida importante diante do Grêmio. Tá certo, minha querida Michele, devolvo para você, beijo grande para todo mundo aí, bom programa. Um beijo, meu querido. Fala, Chicão. Olha, esse negócio de perguntar porque o Palmeiras joga bem fora e joga mal em casa, todo palmeirense está perguntando isso. É simples. O Palmeiras, quando joga em casa, não tem o contra-ataque, ele tem que propor o jogo. E quando ele propõe o jogo, ele tem certas dificuldades. Exatamente porque saiu o Estevão, saiu o Richard Rios. Agora, por que ganhou do Fluminense ontem no Maracanã? Porque usou bem o contra-ataque, né? E aproveitou os erros do adversário. Agora, eu tenho uma tese. Eu acho que não ganha por causa do gramado sintético. O gramado sintético, a bola rola muito depressa e os jogadores têm medo de prender o pé na grama. Isso aí, para mim, Peraí, o palmeirense mas ele não está acostumado com o gramado sintético? Aí que está, Mi. O gramado sintético é traiçoeiro. Ele tem um esquema traiçoeiro. Ele é feito de fibra, né? Mas no Allianz Parque não é assim? É assim, mas eu acho que por isso mesmo que eles se atrapalham quando eles jogam lá. Você está querendo criar uma crise lá no Palmeiras, no próprio gramado? Eu acho que tinha que tirar aquele campo de sintético e botar um gramado natural. Bom, Agora, isso a W Torre não deixa fazer. Isto posto, a W Torre, que é dona do estádio, não deixa fazer. Esse que é o negócio. Isto posto, só quero deixar mais um recadinho para o Abel. Primeiro, boa notícia que o Piquerez volta, nem tanto para o jogo contra o Grêmio, muito mais para o clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil no meio de semana. E eu duvido, Abel Ferreira, que alguém, por mais maluco que venha a ser, faça algum tipo de comparação entre Vitor Roque e Pelé. Vixe, não, aí não dá, né? Aí não dá. Do Rios, tá aqui, ó, uma enxurrada. Substituto do Rios, André Hernan. Todavia não. Assim? Você vai responder assim? Não, vou responder que não tem negociação com nenhum jogador. Aberta. Então pedindo para pegar a plaquinha. Eu vou lá pegar a plaquinha. Mas esclarece pra galera aí como é que tá a situação. Os nomes estão na mesa. Posso passar na frente do Hernan aqui, gente? Licença. Na minha frente não, na frente da câmera. Aqui, ó, na frente da câmera. Vou pegar a plaquinha. É o seguinte, esses jogadores aí que estão sendo observados, Deossa, Wendel,
Wendel sabe o Wendel do Zenit? Sei. Existe Onde é que eu passo? Pode Vou passar passar. aí mesmo. Existe uma observação para esses Não, atletas. Tá voltando? Ó, nós retornamos, mas eu aproveito para pedir likes, que eu fui lá só pegar a plaquinha do like. Achávamos aqui no intervalo, enquanto eu peço likes para vocês, galera da TV e do chat, a galera estava perguntando aqui do reforço do Rios e André Hernan estava explicando como é que está o Palmeiras nessa janela para tentar trazer um substituto para ele. Então, tem alguns jogadores que o Palmeiras está de olho, né? E são jogadores importantes, jogadores que têm contrato, seria um investimento que o Palmeiras faria e tal, né? O Marcel Ruiz é um jogador que o PVC até trouxe aqui, vai ser muito difícil e tal, não só pelos valores, mas também pelo modelo de negócio, se isso seria um atrativo para o jogador, né? Mas é um jogador que está na mira do Palmeiras. O Deossa também é a mesma coisa, um jogador que está lá com o nome na lista do Palmeiras. O Palmeiras está fazendo muito esse trabalho, nesse momento, de conversar. É mais ou menos assim, vou explicar a dinâmica que aconteceu com o Vitor Roque. A presidente Leila pegou o telefone, ligou para o André Cury, que é o empresário do Vitor Roque, e falou: Vitor Roque poderia vir agora por empréstimo? Não dá, tá aqui, tá no meio da temporada e tal, não sei o quê. E o negócio definitivo? O negócio definitivo a gente pode tentar ver. Vamos ver com o Betis, vamos ver com o Barcelona. E aí a conversa foi se desenvolvendo. E o Palmeiras só enviou a proposta oficial quando já estava ali, para fechar. Né? Chegou a proposta, começou, e aí teve aquele imbróglio todo da Federação Espanhola, né? Todo aquele imbróglio, porque ele estava em 2 clubes e tal. Emprestado para o Betis, no caso. Então o Palmeiras está muito nesse campo ainda do conversar com os atletas, conversar com os representantes dos atletas. E isso não quer dizer que o Palmeiras fez oferta. Hoje de manhã, por exemplo, saiu em um jornal lá do México que o Palmeiras fez uma oferta para o Marcel Ruiz, né? que é o jogador que está lá no México. E aí eu fui falar com pessoas que eu sei que estariam envolvidas nessa negociação, nessas conversas, e essa pessoa me falou: cara, não tem oferta. Não tem oferta oficial, não tem papel timbrado do Palmeiras ali falando tanto tempo de contrato, negociação assim, pago em tantas vezes e tal. Então está muito no campo da conversa, da sondagem, e aí se o Palmeiras sentir um sinal positivo, por exemplo, seja do Diossa, seja do Ruiz, aí avança com uma proposta. É um pouco do modelo que o Palmeiras faz. E assim, não é nesse caso a presidente Leila que está pegando o telefone como fez com o Vitor Roque no primeiro momento, mas é Anderson Barros, é Léo Holanda, que é o braço direito do Anderson Barros e cuida mais da parte jurídica de contratos, né? Porque ele é da parte jurídica. Então o Palmeiras está trabalhando nisso, mas nesse momento, até o presente momento, pelo menos 3 horas da tarde agora aqui desta quinta-feira, o Palmeiras não fez nenhuma oferta para nenhum jogador. Gente, mais esclarecido que isso, impossível, hein? Só faltou desenhar todo o cenário, e aí eu venho aqui contribuir, porque o Abel falou na coletiva: se não vier ninguém, temos o Lucas Evangelista, Sim. que foi contratado. Então o Abel já pensa aí nesse... Nem um plano B, não acho que nem colocaria nesses termos, mas já tem outras possibilidades, outras opções, caso não venha. Mas esclarecidíssimo, hein? Hernando deu aqui explicação completa sobre a situação para um substituto do Rios. E essa questão do Lucas Evangelista é muito importante a gente citar, que foi um jogador que o Palmeiras se antecipou ao mercado. Se antecipou ao mercado, porque assim... O Lucas Evangelista sempre foi muito bem avaliado pelo Departamento de Análise e Desempenho, mercado do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras sempre recebeu relatórios do Lucas Evangelista, de desempenho e tal. E o Lucas Evangelista, uma temporada atrás, começou a ter o nome vinculado em vários clubes. Corinthians, Santos, Internacional, vários clubes querendo. E aí o Red Bull renovou. E aí o que acontece? Continuou monitorando. Então o Palmeiras viu uma possibilidade de falar assim: esse cara viria, porque esse cara teve aquela ligaçãozinha, e o Palmeiras sempre interessou o Lucas Evangelista. Pela questão da mãe, tudo, enfim, ele sempre quis estar no Palmeiras. E aí quando o Palmeiras
manda a oferta, é uma antecipação de mercado. Quando contrata, é uma antecipação de mercado, sabendo que na janela poderia perder algum jogador. Então é um movimento já de planejamento do Palmeiras. E que ele está sendo utilizado agora com mais presença, e é um cara que está entregando, tendo bons jogos. Oscilou, é bem verdade, mas agora fez o gol contra o Galo, que foi importante para dar confiança. Então, gente, confiem no Lucas Evangelista. Não é porque o Rio saiu que agora o mundo acabou, o Palmeiras desabou, não tem mais jogador, tem que buscar qualquer um. O Palmeiras não é um time que vai lá e busca qualquer um. O Palmeiras tem uma cultura de contratação. Sousa, Facundo, vai dar certo? Não se sabe. Todo jogador que vem é uma aposta, mas o Palmeiras não sai contratando qualquer um por contratar. Tem todo um planejamento, né? E por isso é tão estruturado, né? E a estrutura também faz com que consiga se planejar melhor. É um ciclo, né? Um ciclo virtuoso nesse caso, no caso do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Fluminense de virada na noite desta quarta-feira no Maracanã, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor saiu na frente com um gol de Cano de pênalti, mas acabou sendo castigado por 2 falhas individuais, uma de Fábio e outra de Martinelli. O Verdão reagiu e aproveitou com gols de Maurício e Vitor Roque, entrando de vez na briga pelo título. Com a vitória, o Palmeiras assume o 3º lugar e foi a 29 pontos, 5 a menos que o líder Cruzeiro, que tem 2 jogos a mais. Por sua vez, o Fluminense estaciona nos 20 pontos em 8º lugar, mas pode perder mais posições no complemento da rodada. O Palmeiras volta a campo no sábado, quando recebe o Grêmio, às 21 horas, no Allianz Parque. Já o Fluminense joga no dia seguinte e visita o São Paulo às 16 horas, no Morumbis. O Palmeiras começa a colar no retrovisor de Cruzeiro e Flamengo na ponta da tabela, e muito em função do seu excelente desempenho fora de casa. O Verdão venceu 6 dos 7 jogos que disputou como visitante. Bateu Sport, Inter, Fortaleza, Vasco, Bragantino e Fluminense, só perdendo para o líder Cruzeiro. Melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense encheu sua torcida de orgulho chegando até a semifinal do torneio e só perdendo para o campeão Chelsea. Mas desde então, os tricolores vivem um calvário. São 3 derrotas em 3 jogos, todos no Maracanã, para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Além da venda de Arias, seu melhor jogador, ao Wolverhampton da Inglaterra, o que aumentou as críticas dos torcedores sobre o presidente Mário Bittencourt.